Está na linha comigo aqui o senador Sérgio Souza. Hoje é terça-feira, a gente não vê a hora de chegar na terça-feira para atualizar as informações nacionais, trazer aqui mais informações e mais detalhes, sempre com a participação especial aqui do senador e advogado Sérgio Souza. Sérgio Souza, primeiramente, bom dia. Bom dia, Berimbau, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Era. Ontem até teve uma notícia sobre o novo salário mínimo, né? A comissão, o relatório final da comissão de orçamento, ou do governo para a comissão de orçamento sobre o salário mínimo. Quando fala em salário mínimo é sempre uma notícia importante, né, senador? O governo federal, nos últimos anos, ele vem privilegiando a questão do salário mínimo. É uma política que vem desde a época do governo do presidente Lula, que é da valorização do poder aquisitivo do cidadão, né? Porque antigamente nós tínhamos um salário mínimo que o aposentado que vivia disso, ele dependia da ajuda de terceiros, do filho, da filha, do genro, de parentes, para a sobrevivência, né? Hoje, se você tem na família um senhor, uma senhora aposentada, eles conseguem ter uma vida relativamente boa, porque R$ 1.300 em média, R$ 1.350, é uma boa rentabilidade para se viver hoje. Agora, senador, um assunto que a gente gostaria de debater hoje é aqui do Paraná. Nós tivemos, no final de semana, a eleição para escolher quem vai comandar o PMDB aqui no estado do Paraná. O senador Sérgio Souza também participou. Foi um momento importante, mais um momento aí da democracia dentro do partido, mas o senador também comemora o resultado, né? Veja, Berimbau, o PMDB, nos últimos anos, ele foi formado no momento em que nós tínhamos o governo do Estado. E quando você tem o governo do Estado, a capilaridade do partido fica maior. E esse partido, ele ficou cansado da forma como ele estava montado. Tanto que você não ouviu falar nos últimos 3, 4 anos em reuniões regionais do partido, reuniões para debater com os filiados, com os militantes, as diretrizes do partido, as soluções para que nós pudéssemos ter, por exemplo, na eleição de 2012, candidatos próprios em todas as cidades do Paraná, ter boas chapas de vereadores. O resultado foi que em 2008 nós elegemos 134 prefeitos e agora em 2012 estão somente 56. O PMDB, ele deixou de ter candidato em muitas cidades, onde tinha potencial para ter, e muitos que eram no PMDB acabaram migrando até para outros partidos para ser candidatos por outros partidos, a exemplo do partido do governo do estado, o PSDB. Cidades como Curitiba, um único vereador, Maringá, um único vereador, Ponta Grossa, um vereador, Foz do Iguaçu, nenhum vereador. E a gente tem outros exemplos aí pelo Paraná. Então o partido está encolhendo nos últimos tempos. Qual que é a nossa análise sobre isso? É a centralização. O Requião, nesses últimos anos, ele fez essa centralização, como ele fez com o partido em Curitiba, onde ele é o presidente, ao ponto de só ter um vereador. O partido não pode ter dono, o partido tem que ter militantes, o partido tem que ter filiados, tem que ter agremiados, pessoas que partilham de uma mesma ideia, tem que ter ideologia. E nós propusemos isso agora, nessa campanha para disputar o diretório estadual. Eu, juntamente com o Orlando Pessutti, nosso querido ex-governador, o deputado Osmar Serralho e mais uma dezena de deputados estaduais, ex-deputado federal, o Rodrigo Rocha Loures, e companheiros do Paraná inteiro. Nós montamos uma chapa para dizer que queremos um partido descentralizado. E a partir de agora, com o Osmar Serralho na presidência, com o Orlando Pessutti na secretaria-geral do partido, nós vamos começar uma viagem pelo Paraná inteiro, promovendo reuniões para incentivar a candidatura de companheiros a deputado federal e estadual nas eleições de 2014 e para que nós tenhamos em 2016 chapas completas para vereadores, prefeito e vice-prefeito em todos os municípios do Paraná, em especial os grandes centros. Nós não estamos disputando eleição com viabilidade de eleição nos grandes centros há muito tempo. Em Londrina, em Maringá,
em Cascavel, Guarapuava, Curitiba, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, o PMDB não tem candidato com viabilidade de eleição há muito tempo. As cidades maiores do Paraná, governadas pelo PMDB, é Paranaguá e Toledo. Nós não poderíamos ter outras cidades, nós temos bons quadros. Agora, o que não há é incentivo, o que não há é uma injeção de ânimo nesses companheiros. Senador, um outro tema que é importante que nós recebemos aqui é que nós deveremos ter alterações nas regras do Fundo de Participação dos Estados. Exatamente o que isso significa, senador? Berimbau, até a Gazeta de ontem trouxe uma reportagem e traz um comentário que eu fiz sobre Gazeta do Povo, né, o maior jornal de circulação no Paraná, sobre que eu fiz sobre esse determinado assunto. Veja só. Hoje a divisão do SPM, ela é a maioria de acordo com a renda familiar e tão somente 5% você divide pela população, pelo número de habitantes. Só que este cálculo foi feito há 20 anos atrás. Como que era a renda familiar no Nordeste, no Norte do país, há 20 anos atrás, em comparação de agora? Eu disse... Por exemplo, o Amapá, que tem aí em torno de 700 mil habitantes, recebe mais SPM do que o Paraná, que tem quase 12 milhões de habitantes. O Paraná tem mais pessoas com dificuldades financeiras, pessoas pobres, abaixo da linha da pobreza, do que o Amapá tem de população. Você veja, então, há algumas injustiças. A intenção é nós votarmos isso essa semana, mas nós só vamos votar se entrarmos num acordo. Se não entrarmos num acordo, nós não vamos votar, porque tem que ser bom para todos. Nós já estamos aí numa guerra com relação à questão dos royalties. É um absurdo o que foi feito quando o presidente Dilma vetou, dizendo que a parte contratada dos royalties só é do Rio de Janeiro, do Espírito Santo. Não, não é. É do Brasil inteiro. Esse petróleo é explorado a 300 quilômetros da praia, da margem da terra, a mar adentro, é terra da União. Nós estamos discutindo o marco regulatório dos royalties há 5 anos no Congresso Nacional, antes mesmo de começar as operações do pré-sal. Então, e nós não estamos falando em retirar receita de ninguém. Nós estamos falando em partilhar de forma mais igualitária o que vem daqui para frente. Isso vai dar uma melhoria de arrecadação nos municípios do Paraná e do Brasil e também para os estados. Para você ter uma ideia, só com esta ação de derrubada do veto que nós estamos propondo aqui no Congresso Nacional, cerca de 350 milhões vão para os municípios já no ano que vem, para os municípios do Paraná. Então isso faz sim uma diferença. Se você pegar qualquer município aí do Vale do Ivaí e colocar mais 300, 400 mil reais a fundo perdido na conta dele neste momento, em dezembro, que ele está com dificuldade, ele salva o 13º, ele resolve, ele fecha as suas contas, porque é quase que mais um mês de arrecadação. Então nós estamos defendendo uma melhor e uma maior arrecadação para os municípios e para os estados. Nos últimos anos, enquanto que a arrecadação nacional cresce, tem caído a arrecadação dos municípios, e isso é uma dificuldade diretamente para o cidadão. Porque o município, Berimbau, é aquele que cuida da saúde, é aquele que cuida da educação, que cuida das ruas da cidade, que cuida das estradas rurais, é aquele que cuida da assistência social, é aquele que faz o transporte de uma cidade para outra para levar um doente. Não é a União, não é os estados. Então, nós temos que melhorar a receita dos municípios. Temos 2 fórmulas para isso. Ou fazemos uma participação mais igualitária do ponto de vista das receitas, dos impostos arrecadados no nosso país, ou nós promovemos a industrialização das nossas regiões, né? É o que eu pretendo fazer com o Vale do Ivaí, tenho debatido isso constantemente, para que nós possamos levar um desenvolvimento para o Vale do Ivaí, que é uma região altamente produtiva, uma região rica, mas do ponto de vista da industrialização é uma região estagnada. Senador, é sempre importante aqui a sua participação, trazendo aqui as informações importantes. Antes da gente encerrar aqui, eu deixo os microfones à disposição, algo que eu não tenha perguntado, alguma observação do senador, fica à disposição. Berimbau, nós estamos
terminando os trabalhos neste ano. O ano que vem começa já intenso, nós temos aí um ano pré-eleitoral, né? Vai ser um ano que acreditamos que vai ser muito bom para os estados, para os municípios, para a população do Paraná e do Brasil. Mas neste momento que encerramos, ontem nós votamos no Senado Federal a RP que trata da tarifa da energia elétrica. Veja o tamanho da importância. A proposta da presidente Dilma é que nós venhamos a reduzir em média 20% a tarifa. Nós sabemos o quanto que impacta no orçamento das famílias a energia elétrica, mesmo aí no Paraná, onde tem uma linha de energia gratuita, mas e os demais que não têm energia gratuita? E as empresas, o comércio, quanto que não pagam de energia elétrica? Então faz uma diferença muito importante e é uma ação inteligente. Por quê? Porque quando você constrói as hidrelétricas, por exemplo, ou as linhas de transmissão, você tem que financiar essas obras todas. E você financia isso durante 30 anos, por exemplo. Então, nos próximos 30 anos, para pagar esse financiamento, você cobra um valor a mais na tarifa. Agora que essas usinas foram pagas, não tem mais que cobrar esse valor na tarifa. Então, a proposta da presidente Dilma, da ministra Gleisi Hoffmann, é que nós venhamos colocar um valor agora, diminuindo este custo que foi cobrado do cidadão para pagar a construção ou as linhas de transmissões de energias. Então, nós estamos sugerindo, o governo federal, de que essas concessões que vão vencer em 2015, então vamos fazer uma negociação e haverá uma prorrogação por mais 30 anos, mediante uma redução de imediato na tarifa, e não só a partir de 2015, com um novo leilão e assim por diante. É algo inteligente, é bom para o Paraná, é bom para o Brasil, mas principalmente é bom para o cidadão. 20% a menos, em média, na tarifa de energia faz diferença, sim, no bolso do cidadão. O Brasil é um dos países que tem a energia mais cara do mundo. E isso impacta diretamente no custo da produção, no custo do Brasil. E a meta da presidente Dilma, que é também um compromisso que eu tenho enquanto senador do Paraná, senador da República, é nós diminuirmos o custo do Brasil, seja pela otimização dos modais de transporte, seja pela redução dos juros, como ocorreu a questão dos juros dos financiamentos dos bens duráveis, como casa própria e assim por diante, como também os juros de limite de crédito, principalmente o cheque especial e o cartão de crédito. Seja por qualquer ação, nós temos que diminuir o custo do Brasil, porque se nós assim não o fizermos, nós não seremos competitivos. É normal você entrar nos lares brasileiros hoje e ver dezenas de produtos que vieram da China, por exemplo, que foram produzidos lá na China. Poderiam ter sido produzidos aqui no Brasil, ter gerado emprego e renda no Brasil, no Paraná, aí no Vale do Ivaí. Então nós temos que repensar essa questão do custo Brasil. E uma das formas de otimizarmos, incentivarmos a industrialização do Brasil é diminuirmos o custo da energia. Obrigado, senador, pela sua participação aqui mais uma vez e pela sua colaboração para que nós possamos ter aqui sempre informações atualizadas aqui aos nossos ouvintes. Obrigado, Berimbau. Um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Era. Aí as informações e a participação aqui do senador Sérgio Souza no quadro Conversa Franca.